26.0, 2026, estamos no 5º ano e no 3º dia desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. Vamos direto para a linha de frente. No Donbass, predomina agora a típica pausa operacional sazonal, se é que podemos chamá-la assim. O único trecho da linha de frente onde há uma dinâmica constantemente alta continua sendo no eixo Ulaipole-Pokrovsk, onde desde o dia 6 de fevereiro está em andamento uma contraofensiva ucraniana, em uma área localmente limitada. Além disso, há combates mais intensos a sudoeste de Kostiantynivka, assim como a oeste de Siversk, para onde vamos olhar agora. Atualmente, principalmente a oeste de Siversk, a terceira está atuando. O exército do lado russo está realizando operações ofensivas desde o início de fevereiro contra o grupo tático ucraniano Solidar, comandado pelo general Bratishko. Ao grupo dos ucranianos pertencem a 10ª Brigada de Assalto de Montanha com todos os batalhões, como pode ser visto aqui, assim como a 54ª Brigada Mecanizada, assim como a 81ª Brigada Aerotransportada. Do ponto de vista russo, várias brigadas de fuzileiros motorizados estão atacando, incluindo a 88ª Brigada do 2º Corpo de Exército, que está localizada aqui, assim como a 85ª Brigada do 2º Corpo de Exército, que está atacando nesta área. Aqui já podemos ver uma paisagem bastante montanhosa. Nós sabemos que a região é atravessada por várias colinas diferentes e que nas vales dessas colinas foram construídas vilas, e são essas vilas que os russos estão tentando tomar agora. Em parte, eles tentam avançar dentro da vila e ao mesmo tempo tentam proteger os flancos através das colinas. Faz sentido, claro. Se eles ocupam uma posição mais alta, podem olhar para baixo, geralmente têm melhores posições de tiro e também conseguem fazer reconhecimento melhor do que as unidades no solo, que aqui estão em uma espécie de retirada. Isso acontece aqui em duas direções de ataque. Uma na altura da 88ª e outra na altura da 80ª Brigada. Os ucranianos controlam em grande parte os níveis mais altos, mas ainda assim têm grandes dificuldades para lutar contra os russos. E hoje trata-se especialmente da colina fortemente fortificada 207, que está sob controle da 10ª. É mantida pela 10ª Brigada de Assalto de Montanha. Como previsto em janeiro, o comando russo parece ter desistido de tomar a colina 207 frontalmente. Em vez disso, eles estão se concentrando em contornar a posição pelo sul e pelo norte, de forma semelhante ao que está desenhado no mapa de situação. Os ataques da 88ª. Os ataques da 88ª Brigada Russa na região de Rishnikivka ficaram estagnados há cerca de 2 semanas, por isso quase não vimos mais nada dessa linha. Lá, as forças de fato passaram para a defensiva. Isso significa que os ucranianos agora têm melhores condições de bloquear o avanço russo aqui, já que eles não estão mais pressionando para avançar, exceto justamente nesta área vermelho escura aqui. Eu redesenhei isso aqui porque o status da localidade estava incerto nos últimos dias. Não estava claro se os russos já estavam no oeste e controlavam completamente ou apenas parcialmente. É só que eles controlam completamente, mas isso não significa que foi algo que aconteceu de ontem para hoje, e sim uma confirmação do que já estava acontecendo na semana passada. Mas a partir desse ponto, mais ou menos, os russos pararam de avançar e, como eu disse, agora estão em uma postura mais defensiva. Mas a situação é diferente um pouco mais ao sul, na altura da 85 da Brigada de Fuzileiros Motorizados, porque eles conseguiram avanços significativos ao contornar a elevação 207 e também conseguiram conquistar metade da vila aqui. Essa vila fica justamente na divisa entre a área de responsabilidade do grupo tático Solidar e da 30ª Brigada, que está subordinada diretamente ao 11º Corpo. Essa deve ser a brigada aqui. Durante muito tempo eu não soube como classificá-la. Eu sabia que havia uma ali, mas não exatamente qual era. Ou seja, na verdade podemos inverter isso aqui agora mesmo. Como eu disse, esta aqui é a 30ª Brigada, mas ela pertence a uma unidade diferente daquela ali em cima. E agora isso é um grande problema, porque exatamente aqui, onde os russos com a 85ª
Brigada atacam, exatamente aqui termina a área de responsabilidade do grupo aqui de cima e do grupo aqui de baixo. Isso significa que aqui há novamente grandes problemas, principalmente em relação à coordenação, que já conhecemos dos últimos anos, especialmente do lado ucraniano. Ou seja, se os comandantes de subunidade aqui não se comunicarem direito, os russos obviamente vão aproveitar esse problema e conseguir avançar ainda mais. Porque, por um lado, ninguém pode se sentir responsável e pensar: ei, essa área é da outra brigada, que eles cuidem disso. Por outro lado, ambos podem reivindicar a mesma área e acabar se atrapalhando, exigindo boa coordenação. E isso já é quase uma prova de fogo para as novas formações ucranianas dentro do exército. Com a reestruturação, criou-se um novo Estado-Maior de Comando, o sistema de núcleo, que deveria evitar situações assim. Agora veremos como as coisas se desenrolam. Os combates no local começaram em 7 de fevereiro, quando grupos russos invadiram e tomaram a parte leste da vila após uma semana. Até 20 de fevereiro, empurraram as unidades do 1º Batalhão da 30ª. Brigada para a extremidade noroeste do local, mais ou menos como está agora. A situação continua bastante disputada. O local não é claramente seguro, mas um campo de batalha de controle instável. Soma-se a isso a situação ao redor da região de Kalenki, a partir da cabeça de ponte russa da 7ª. Brigada ao sul de Donetsk, perto de Chatitny, operam tropas de reconhecimento e sabotagem. Isso afeta indiretamente a estabilidade da defesa na elevação 207. Enquanto essa cabeça de ponte existir, seguirá a pressão sobre o flanco direito do grupo ucraniano Solidar. No geral, vemos um quadro típico, nenhum avanço espetacular, mas uma luta difícil por vilarejos, casas, elevações e, acima de tudo, por áreas de flanco, com deslocamentos limitados, porém taticamente relevantes. Afinal, o que os soldados russos dizem sobre a continuação da guerra? O paraquedista russo e correspondente Tretyakov descreve 4 anos de guerra não como heroísmo, mas como a perda do país. Isso é algo que eu já havia anunciado em 2022. A Rússia ainda existe geograficamente, mas já não é mais o mesmo país. Ele descreve qual é a autoimagem. Muitos anos da Rússia, de 2020, são herdeiros da União Soviética, herdeiros da Grande Guerra de 1945, ou seja, da Guerra Patriótica. Membros de um Estado forte e justo, que age unido em caso de necessidade. 4 anos depois, segundo suas palavras, não resta pedra sobre pedra disso. Ele chama a Rússia de fraca militar, tecnológica, diplomática e informacionalmente, além de descrever uma sociedade não unida na guerra. Ele duvida abertamente da liderança, na qual acreditava que compartilhava os valores fundamentais do povo. Isso não é uma oposição liberal, é um homem do próprio sistema, que não rejeita a guerra em si, mas chama de ilusão a imagem da Rússia que a legitimou. Sua conclusão é ainda mais explosiva. A forma atual do Estado não é sustentável e inevitavelmente terá que mudar. Nada de romantismo de barricadas, mas sim a expectativa de uma metamorfose dolorosa. Ele fala principalmente de uma fase que está por vir, que seria fatal para muitos. Esse é, portanto, o verdadeiro cerne. Vozes como essas indicam que o perigo para o sistema está menos nas derrotas militares e mais na decomposição do fundamento ideológico. E é justamente isso que se torna mais perigoso no Kremlin. Se o povo e a ideologia não pensam mais como o próprio Kremlin, então não importa nada se eles ganham uma batalha na linha de frente ou perdem 20. Enquanto o povo apoiar o exército ou a liderança, eles vão continuar. Mas se esse apoio desmoronar, tudo muda. Aí eles vão ter um grande problema, porque aí terão um perigo vindo de dentro. E quando até mesmo patriotas convictos perceberem que a Rússia prometida nunca existiu ou já foi perdida há muito tempo, surge um vácuo. E é exatamente esse vácuo que, principalmente após a guerra, se torna politicamente muito perigoso. A Rússia, aparentemente, está caminhando para um bloqueio total do Telegram em 1º de abril de 2026. A justificativa oficial é que a plataforma incentiva fraude, desinformação e violência, citando 100 mil canais bloqueados e um problema sistemático. O mais delicado, porém, não é tanto o anúncio da proibição, porque isso já ouvimos várias vezes, já vem sendo anunciado há 2 anos, mas sim a reação do próprio campo pró-guerra. O conhecido blogueiro militar russo Golikov inverte publicamente a argumentação.
Se o Telegram precisa ser bloqueado por problemas sistêmicos, por que não o exército? A possível proibição do Telegram tem dois níveis. O Telegram não é apenas um canal de propaganda para eles, mas também um meio de comunicação na linha de frente, especialmente depois que o Starlink deixou de funcionar em grande parte. Com a restrição do Starlink, o bloqueio dificultaria ainda mais a coordenação militar, ou seja, seria um tiro no próprio pé. E tudo isso só porque eles querem que os russos usem o Max, que é basicamente a nova plataforma de mensagens desenvolvida pela própria Rússia, mas que já consegue ouvir as mensagens e até escuta as mensagens antes mesmo de serem enviadas. Enquanto você digita a mensagem, os dados já são enviados. Além disso, dizem que esse aplicativo trava o tempo todo, muitas vezes não permite conexões e às vezes nem chega a iniciar, o que é totalmente absurdo. Eu não sei como alguém pode pensar em algo assim. Imagine as forças armadas alemãs em operação, todos os meios de comunicação falham e precisam recorrer a algo minimamente seguro, mas bloqueiam isso para forçar o uso de um programa ineficaz. Não é mais um ataque simbólico, a substância. Drones ucranianos atacaram dia 25, em fevereiro, atingiram amostras de amônio litra na fábrica de Drogobush, causando explosões em série nas áreas de armazenamento e carregamento. Se as informações estiverem corretas, estamos falando de cerca de 10% de toda a produção anual russa dessa substância. E não é só um fertilizante barato, mas também a matéria-prima clássica de explosivos industriais. Por isso, uma instalação dessas tem grande relevância estratégica. É importante entender o que isso representa. Em um conflito industrial de desgaste, não importa apenas quem tem mais tanques, que de qualquer forma já não vemos mais na linha de frente, mas sim quem consegue produzir mais substâncias a partir das quais a munição pode ser fabricada, e que depois podem ser direcionadas de várias maneiras para diferentes alvos. Quando uma fábrica desse porte para de funcionar, não há imediatamente uma escassez de munição. Não entenda mal, existem grandes estoques que ainda estão cheios. Isso aumenta a pressão no sistema, pois a produção é redistribuída, rotas de transporte se alongam, fábricas operam no limite e sistemas sob sanções, sem apoio, reagem sensivelmente a essas perturbações. Há também o fator geográfico. Drogobush está no interior da Rússia, longe da linha de frente. Esses ataques são intervenções diretas na base industrial russa, não apenas ações táticas. A mensagem é a seguinte: o alcance existe, a proteção é relativa e a profundidade já não é garantia há muito tempo. Além disso, há outro desenvolvimento que não deve ser subestimado. Segundo a mídia russa, a China aumentou os preços dos cabos de fibra óptica para compradores russos em 2,5 vezes a 4 vezes. Isso significa quase 400%. Especificamente, trata-se da fibra G600 e 52D, ou seja, o tipo padrão para cabos de telecomunicações e que agora é amplamente utilizada para o controle de drones. No início de 2025, ela custava 16 yuans por quilômetro, mas no início de 2026 já estava em 40. Por que isso é relevante? Fibra óptica tornou-se central na condução de combates. Drones conectados por fibra evitam interferências de rádio, são imunes a contramedidas eletrônicas clássicas e permitem um controle estável por vários quilômetros. Quem utiliza esses sistemas em grande quantidade na Grécia precisa de enormes quantidades de fibra. E é exatamente agora que fica interessante. Em 2025, a Rússia deverá ter comprado cerca de 60 milhões de quilômetros de fibra óptica, aproximadamente 10,5% da produção mundial. Nos anos anteriores, a participação era inferior a 1%. Isso não é um desenvolvimento normal de mercado. Foi realmente uma demanda especial impulsionada pela guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia quase não tem mais produção própria relevante. A fábrica Optical Fiber Systems, em Saransk, foi desativada após vários ataques de drones na primavera de 2025. Essa era a maior fábrica deles. Com isso, Moscou depende totalmente de importações, o que, é claro, se torna uma grande vantagem para qualquer outro país, já que podem ganhar muito dinheiro com a Rússia. Eles também podem aumentar os preços, o que é ruim para a Rússia. Se o principal fornecedor, a China, elevar muito os preços, há várias causas para isso. Ou a China apenas reage ao mercado, ou é um sinal político que evidencia o custo dessa dependência. Mas acredito mais na primeira opção. Em ambos os casos, percebe-se um problema estrutural.
Quem não produz componentes centrais em uma guerra de desgaste industrial torna-se dependente estrategicamente. E aí eu me pergunto como estamos em relação a isso na Alemanha. Nós não temos drones de fibra óptica, na verdade, não temos nada disso. Na noite do dia 24, em 24 de fevereiro, as unidades das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia aparentemente neutralizaram de forma direcionada vários elementos da defesa antiaérea russa, abrangendo todo esse espectro, desde armas de longo e médio alcance até armas de curto alcance. Foram destruídos ou foram atingidos várias vezes lançadores de foguetes Uragan na Crimeia, em uma posição de tiro na região de Zaporizhia. Um sistema de defesa antiaérea Buk-M1, perto de Svobodne, na região de Donetsk, e um sistema de canhão e mísseis antiaéreos Pantsir S-1. E novamente, na Crimeia ocupada, um radar do tipo Malakit. O mais importante não é o feito isolado, mas sim o padrão. Ainda se trata da caça sistemática à defesa aérea. Para usar drones, mísseis de cruzeiro ou outros meios, é preciso antes enfraquecer estruturalmente a defesa antiaérea. Um Buk cobre alcances médios, sendo útil contra aviões e mísseis de cruzeiro. O Pantsir protege objetos e baterias a curta distância. O Malakit, ou radar, faz reconhecimento e designação de alvos. Ao juntar esses elementos, vê-se que a arquitetura de sensores e proteção está sendo atacada de forma direcionada, não veículos individuais. O impacto, tanto nos veículos frontais quanto na Crimeia, ressalta o alcance das operações de drones ucranianos, especialmente dos de longo alcance. Agradeço aos assinantes, membros, equipe do algoritmo e especialmente ao tenente-coronel Reneke. Explicação por Fred Jo Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.